Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós convidamos, vamos colocar-nos em pé. Estamos iniciando nosso culto, o programa Momentos com Cristo. Sentimos a vontade na presença de Deus, pois somos povo de Deus, também louva, adora e também alimenta a sua palavra. Vamos, nesse momento, estarmos orando ao Senhor. Querido eterno Deus, poderoso Pai, te damos graças a Ti, Senhor, por mais a rica oportunidade de estar na Tua presença, juntamente, Senhor, com a Tua igreja, para oferecer o melhor que temos, que é o nosso louvor, a nossa gratidão. Também, Senhor, alimentarmos da Tua palavra, que será ministrada nesse culto, nesta noite. Venha, Senhor, nos abençoarmos. Venha, Senhor, alegrar o nosso coração. Venha estar presente conosco para operar maravilhas e também salvar almas, ó Pai. Querido eterno Deus, nós te louvamos, te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos iniciando nosso culto, programa Momentos com Cristo. Permaneça conosco na continuidade do nosso culto. Temos louvores e adoração a Deus, bem como a ministração da sua palavra. A palavra de Deus nos diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nesse momento, vamos estarmos louvando a Deus com o hino da nossa harpa cristã, juntamente com a nossa irmã Silvana. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Nascendo amor verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu convido a todos, vamos colocarmos em pé, convidar o evangelista Simon Kleber para que esteja aqui realizando a leitura, bem como estar realizando uma oração após a leitura. Aos nossos irmãos e amigos que estão participando na canal 14.1 ou nas redes sociais da igreja, sempre está passando aí o nosso contato, o WhatsApp, interage conosco, nós temos o prazer de ouvi-los e também corresponder contigo. Então, permaneça conosco nesse momento. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar vocês que estão aqui na igreja e também aqueles que estão nos acompanhando através da televisão e das redes sociais para abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Romanos, capítulo de 10, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Feche os seus olhos nessa noite, que estaremos orando nesse momento. Apresente a Deus o seu pedido, a sua necessidade, que com certeza Deus, nosso Pai, estará para nos atender. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, nessa noite tão maravilhosa, Pai, a qual o Senhor proporciona essa rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir, Pai, louvores que serão entoados ao Teu nome.
Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço que nessa noite o Senhor visite cada coração, a cada necessidade, o meu querido irmão, minha querida irmã que está nos acompanhando, nos assistindo nesse momento no seu lar, que o possa, Senhor, ir de encontro com a sua necessidade, de encontro, Pai, com aquilo que cada um precisa. Senhor, nosso Deus, tenha liberdade para falar conosco nessa noite, segundo a tua vontade e o teu querer. Pai, abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós temos a participação especial do Departamento de Senhora, as irmãs do Círculo de Oração. Elas estarão dando a sua participação nesse momento, louvando a Deus com um dos seus hinos. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no calor do deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca, vivendo sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar
Meus irmãos, nesse momento nós estaremos servindo a Deus, os nossos dízimos, as nossas contribuições, nossas ofertas, tudo façamos voluntariamente, com um coração agradecido a Deus por tudo que tem feito por nós. Convidar nosso irmão Oséias para que esteja aqui realizando a leitura da palavra de Deus, um texto bíblico. O Senhor, enquanto a nossa irmã Silvana esteja louvando a Deus com mais um hino, sempre está passando aí no seu vídeo a conta bancária, bem como a chave do Pix, que é o CNPJ da igreja. Tudo façamos com um coração sempre agradecido a Ele. Ouçamos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. E se eu não abrir os céus e a janela, se eu não abrir os céus, as janelas, e não derramar sobre vós bênção tal, e dela vos advenha maior abastança. Essa é a mensagem dessa noite em relação a dízimos e ofertas. E nós sabemos que aqui na terra, né, Deus é o Deus do ouro, da prata, do tudo que foi Ele que criou. Mas aqui na terra nós precisamos, né, servir a Deus para que essa obra venha crescer, que o mantimento da palavra de Deus também chegue aos lares. É assim que nós queremos, e tenho certeza que Deus vai fazer a obra na vida de cada um que está nos ouvindo. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, a cada dia, a cada manhã, pela vida, Senhor, que o Senhor nos dá. Senhor, por esta igreja, por esses irmãos que contribuem fielmente na tua casa. Senhor Jesus, que não falte o alimento nos lares de cada um. Senhor Jesus, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos, Senhor, na vida, nos lares, nesta igreja. Senhor, que nós possamos progredir, ir avante, Senhor, buscando, Senhor, levando a tua boa palavra aos lares, Senhor. Te agradeço, Senhor, em teu nome, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber
águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Aleluia. A fonte verdadeira salvação é em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? E eu convido a todos, irmão, vamos colocarmos em pé nesse momento. Nós estaremos dirigindo mais uma oração com o nosso irmão José. E após permanecermos em pé, estaremos recebendo o evangelista, nosso irmão Fernando, que estará ministrando a palavra para os nossos corações. Permaneça conosco, participando do nosso culto. Amém. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Papai querido santo que está no céu, diante da tua graça, da tua misericórdia, Deus, que estamos aqui nesta tarde. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a vida de cada dizimista, cada ofertante da tua casa. Aqueles, ó Deus, que não tiveram nada para contribuir, mas que estão aqui, ó Deus, como sacrifício vivo, Pai. Recebe, meu Deus, Pai. A tua palavra vai ser apregoada nesta tarde, Pai. Usa o teu filho debaixo das tuas mãos, Papai. Fala com a tua igreja, meu Deus, fala com cada ouvinte, de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Mesmo que seja, ó Deus, para nos corrigir, mesmo que seja para chamar a nossa atenção, meu Pai. Mas que cada um, meu Deus, possa ouvir a tua voz nesta tarde. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos na casa do nosso Deus, do nosso Senhor. Eu convido a todos que abram a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 9. Um texto sagrado que Deus colocou no meu coração. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, nós juntos
aprendermos e meditarmos na palavra do Senhor. Tenho certeza que o Senhor, Ele já tem falado aos nossos corações, já podemos louvá-lo, a nossa alma já se alegrou pela presença do Espírito Santo. Nesse instante também vamos ouvi-lo, Deus falar conosco pela sua palavra. Evangelho de João, capítulo de número 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Verso 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E lhe disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, ele e lavou-se e voltou vendo. E então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. E disse-lhe: pois como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória ao Senhor Jesus pela sua bendita palavra. Meus amados, este milagre do Senhor Jesus, todos os milagres que Jesus operou são especiais, maravilhosos, mas no meu coração durante essa semana me veio em especial este milagre que apenas o evangelista João ele relata em seu evangelho, Jesus curando este homem cego de nascença, desde a sua infância, desde quando nasceu. Ele já tinha essa condição essa deficiência em sua visão, e certamente isso lhe trouxe muitas dificuldades. E como nós lemos nesse texto, meus irmãos, o que me chama a atenção é como o Senhor Jesus ele tem uma forma muito peculiar e muito especial de tratar a cada um de nós, dentro das nossas necessidades, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas limitações. Este milagre, para mim, ele tem uma conotação muito especial nesse sentido, a multiforma e graça do nosso Senhor Jesus trabalhar. O texto, meus amados irmãos, diz que Jesus, ele estava passando e viu este homem que era cego. Diferente dos nossos tempos atuais, que nós temos tecnologia, nós temos leis de acessibilidade que facilitam, têm trazido em certo ponto uma melhora na qualidade de vida dos nossos irmãos e amigos que têm essa deficiência visual. Naquele contexto, os cegos eles tinham uma grande limitação, podemos dizer, física, social e econômica. Não, obviamente não dispunha de todos esses aparatos que hoje a sociedade, a tecnologia pode oferecer, e nós devemos prezar e lutar por isso. Pois os cegos naquela época, e o próprio texto nos diz que este homem mendigava, ele estava, podemos dizer, à margem da sociedade, com poucos recursos,
não poderia, obviamente, trabalhar, ter a sua subsistência, prover o seu sustento. E acredito eu que este homem, aos olhos da sociedade, era apenas um peso, um encargo, e talvez visto como alguém sem valor. Mas o que me chama a atenção, meus amados irmãos, eu quero que você volte comigo no primeiro versículo que nós lemos, o verso 1, diz que Jesus, ele estava passando, e o que ele viu? Um homem. Meus irmãos, isso me chamou a atenção e eu parei e fiquei por um instante meditando nesse texto, porque o episódio que antecede essa cura, Jesus, os fariseus tentam matar a Jesus. Você pode ler no final do capítulo 8, homens, aqueles fariseus no templo, pegam pedras para apedrejar Jesus. Jesus sai rapidamente, e se Jesus fosse como nós, certamente não daria atenção a este cego, a este homem. Mas o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele é diferente de nós. Ele viu aquele homem naquela condição. É interessante, meus irmãos, que Deus, ele vê o que o homem não pode ver. A Bíblia, ela é repleta de exemplos e história de homens e mulheres em que para a sociedade, à margem aos olhos dos homens, não tinham nenhum valor. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas trazem a história de um jovem que morava na cidade de Gadara, na região de Gadara. E aquele é um jovem possesso pelo maligno, em que atormentava-se a muitos, e a sociedade não via ele com os bons olhos, porque era um homem desprezível. Mas Jesus não olhou para a sociedade, para esse jovem. Quando viu aquele jovem, Jesus olhou para ele e viu um missionário. Nós conhecemos a história que Jesus liberta aquele jovem e ele se torna um grande missionário. Nós podemos ver também que Jesus, quando olha para os seus discípulos, podemos usar Mateus como exemplo. Mateus era publicano, era tido ali pelos seus compatriotas como traidor da pátria, mas Jesus não olhou ele como um traidor, mas olhou a ele como um discípulo. Podemos também ver a história de uma mulher chamada Raabe, em que era uma meretriz, mas pela sua fé, pela confiança no Deus de Israel, Deus salvou ela, a sua família, e Deus não a viu apenas ela pela sua condição passada, mas pela sua fé atual. E Deus colocou ela na linhagem do nosso Senhor Jesus. O que esse primeiro versículo nos traz de ensino é que Jesus, ele vê em mim, em você, em qualquer que estejamos, aquilo que talvez a sociedade não vê. Ele vê um grande valor sobre a nossa vida. Nós temos um grande valor, meus irmãos, não porque nós merecemos, mas porque um dia, na cruz do Calvário, como o evangelista, o evangelista Pedro, ele relata em 1 Pedro, no capítulo 18, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, Pedro escreve: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Jesus. O valor que nós temos para o nosso Deus, para Jesus Cristo, é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E então, Jesus, ele vê este homem, e eu gosto muito de uma definição que uma mulher, ela dá um nome que ela chama Deus. Uma mulher chamada Agar, ela estava no deserto, em um momento de abandono, de sofrimento, de aflição, de solidão e perseguição.
E ali o Senhor se apresenta a essa mulher, lhe faz uma promessa sobre o seu filho, e ali assiste ela na sua dificuldade. E ela está registrado em Gênesis capítulo 16 e 13, que ela diz que ela foi servida, foi assistida por um Deus que vê. Não apenas ver, irmãos, de olhar, contemplar, mas no sentido de assistir, de conhecer a minha e a sua necessidade. Esse é o Deus, esse é o Jesus que nós servimos, que vê o invisível, aquilo que a sociedade, que o homem não vê, o seu mais íntimo, a sua dor mais profunda, o Senhor vê. E este homem, meus irmãos, está ali, incluído naquela sociedade, e ele, para mim, ele como fosse alguém invisível. E podemos trazer talvez aqui um exemplo, né? As irmãs podem entender melhor do que eu. As irmãs, quando elas adornam a casa, né, colocam um bem decorativo novo, né? As primeiras semanas a gente observa, não é verdade? Aquilo ressalta aos nossos olhos. Mas com o passar do tempo, aquilo se incorpora ao ambiente e se torna invisível. A gente passa de lado e já nem lembra mais. Aqui, esse homem também estava nesse contexto, eu imagino, invisível. Talvez você se sente no seu interior, que ninguém lhe vê, que ninguém assiste na sua dor. Mas eu posso lhe garantir que o Jesus que viu a este cego, ele está aqui nessa noite para dizer: eu também estou te vendo na sua dor, na sua angústia e na sua necessidade. Como o próprio apóstolo João, ele relata, e eu amo esse versículo, essa verdade, que ele diz que nós amamos a Jesus, porque ele nos amou primeiro. E esse Deus, então, ele nos enxerga no mais invisível que você possa imaginar. Então, meus amados, Jesus, vendo este homem cego, Jesus para assisti-lo na sua dificuldade. Este homem, ele tinha talvez duas cegueiras, a espiritual e a também física. A cegueira física, meus irmãos, ela pode trazer uma desorientação espacial, de espaço. Talvez quem é cego em um ambiente novo, ele tem certas dificuldades, limitações, não consegue enxergar os obstáculos, as distâncias, e aquilo pode lhe trazer umas grandes dificuldades. E na vida espiritual não é diferente. A cegueira espiritual também nos traz muitas dificuldades e prejuízos. E eu gosto muito de meditar, de lembrar de um homem que também tinha uma cegueira espiritual e que se encontrou com Jesus. O seu nome era Natanael. Ele é convidado pelo seu amigo Felipe, um dos discípulos de Jesus, e Felipe chama, olha, e diz: encontramos Jesus, o Messias, o Mestre, o Salvador. E Natanael, na sua cegueira espiritual, ele diz: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Felipe diz apenas duas palavras: vem e vê. A cegueira espiritual não nos permite ver que existe um Jesus, um Salvador, que pode mudar as nossas vidas. Esse homem, Natanael, pelo seu instinto de curiosidade, foi até Jesus. E quando Jesus o encontra, diz: eis aí um verdadeiro israelita, onde não há engano, onde não há dolo. E Natanael responde: mas de onde tu me conheces? E aí Jesus o revela e diz: eu te vi, tu estando debaixo de uma figueira. E a figueira para aquele homem
Natanael era algo muito pessoal, invisível aos olhos dos homens, porque só ele certamente sabia do que significava a figueira na sua vida. E quando Natanael recebe de Deus, de Jesus, essa palavra, de que Jesus havia visto ele no mais íntimo naquela figueira, os olhos espirituais de Natanael abrem, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, meus amados irmãos e amigos que nos ouvem a palavra de Deus, talvez a sua cegueira não seja física propriamente dita, mas espiritual. Você tem talvez tentado vários caminhos, várias direções, batido em várias portas, mas nessa noite Jesus está dizendo: eu te vi na tua dificuldade, e eu estou aqui para abrir os teus olhos espirituais. Então, meus amados, nesse contexto, voltando desse cego de nascença, Jesus o viu. Jesus então quer curar este homem. E os seus discípulos perguntam: Jesus, quem pecou para que este homem esteja cego? Foi ele? Foram os seus pais? O que trouxe essa condição para a vida dele? E meus irmãos, é certo que em pecado nós somos concebidos, como diz o salmista. Nós temos a natureza pecaminosa e precisamos de Jesus Cristo como o nosso Senhor, Salvador e Redentor. Mas nem todos os males da nossa vida advêm de erros, de decisões erradas. Claro que quando nós tomamos decisões erradas, podemos trazer males para a nossa vida. Mas há situações em que enfrentamos que, na verdade, é uma oportunidade para o milagre de Jesus sobre as nossas vidas. E Jesus responde aos seus discípulos: ora, não foram seus pais, não foi ele quem pecou, mas o quê? Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Foi assim. E neste contexto, irmãos, Jesus estava querendo dizer: isso tudo aconteceu sobre a vida dele, para que ele conhecesse a verdadeira luz, que é Jesus, e a glória de Deus se manifestasse. E às vezes, irmãos, na nossa vida também é assim. Advém dificuldades, advém lutas, que nós olhamos e falamos: Senhor, de onde vem isso? E nós tentamos achar um culpado, onde erramos, o que aconteceu, mas na verdade isso é Jesus, irmãos, abrindo uma porta, uma oportunidade, para que a glória dele se manifeste sobre as nossas vidas. Então Jesus, irmãos, ele começa um processo, esse que eu chamo de processo de cura, sobre este cego. E o método que Jesus usa, ele é muito inusitado, ele é muito diferente e especial. O texto diz, vamos lá, no verso de número 6, Jesus, irmãos, diz assim o verso 6: e tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Imagine, irmãos, a cena. Jesus, aquele que, pelo poder da palavra, criou todas as coisas, que ressuscitou mortos, agora ele está usando um método diferente, meu amigo. Ele cospe no chão e cria um lodo, uma lama ali. E nos coloquemos no lugar do cego, irmãos, que obviamente não pode ver, mas ele, pela sua sensibilidade auditiva, ouve um cuspe no chão
e de repente ele sente uma lama nos seus olhos. E o texto diz que Jesus untou os olhos daquele homem. E as irmãs que cozinham, e eu me lembro de quando eu ajudava, poucas vezes a minha saudosa avó Maria, untaram uma assadeira, né, com manteiga, não era? Para que não grudasse ali, ó, o pão quando fosse assado. E é com muito cuidado, você tem que espalhar, né, deixar tudo bem coberto. E aquele homem recebeu esta lama nos olhos. E convenhamos, irmãos, isso certamente lhe causou estranheza e um certo incômodo. Mas mal sabia que aquela lama, eu chamo de lama abençoada, ia trazer uma grande bênção para a sua vida. Era o meio pelo qual Jesus estava trabalhando para que ele voltasse a enxergar. Às vezes, meus irmãos, Deus usa situações incômodas na nossa vida. Podemos chamar de lama abençoada, que Deus coloca em nós, na nossa vida, para que aquilo seja um instrumento de bênção. Mas como isso? É o próprio cego que traz esse exemplo, irmãos. Algo, podemos dizer até nojento, né, nos seus olhos. Mas ele creu na palavra. Nós precisamos crer que aquilo que nos incomoda, aquilo que nos traz dores, um desconforto, é o instrumento de Jesus manifestar o seu milagre e as suas obras sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. E às vezes nós não queremos isso. Este cego, ele não reclama, ele não retruca, ele simplesmente aceita o trabalhar de Jesus na sua vida. Porque, irmãos, certamente ele ouviu o que Jesus poderia fazer, e ele creu. E a ordem de Jesus foi para que, verso 7, depois de untar os olhos, a ordem de Jesus foi: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque eu não sei qual que era a distância que ele estava do tanque, o texto não nos revela, mas eu tenho a plena certeza, e o texto nos deixa concluir isso, que ele teve que percorrer um caminho entre receber a lama e a palavra de Deus. Ele teve que percorrer um caminho até o tanque. E às vezes na nossa vida isso vai acontecer, irmãos. Até nós recebermos a bênção completa, nós vamos ter que caminhar em fé com aquilo que pode nos parecer incômodo, desagradável. Qual o sentido disso? Se alguém olhasse de fora e visse um homem, meus irmãos, com o olho naquela condição, alguém ia dizer: que loucura, não faz sentido, isso é irracional. Mas, meus irmãos, como o salmista no Salmo 119 e o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés, luz, vamos lá mesmo, para eu não citar errado aqui, Salmo 119, o verso 105, nós citamos muito de cor e agora eu não quero. Salmo 119 e o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Este homem então, ele não estava vendo, mas ele já fisicamente, mas pela palavra de Deus, os seus olhos espirituais estavam abertos. E ele já tinha luz para o seu caminho, que era a palavra de Deus. E ele começou a caminhar sob a palavra de Deus.
Quem olhar dizia, não faz sentido, esse homem está louco, mas ele estava caminhando para o seu milagre. Ele foi caminhando sob a palavra de Deus. Quando seus olhos espirituais abriram, quando ele recebeu a palavra de Jesus e caminhou em fé, seus olhos espirituais abriram e fizeram ele caminhar fisicamente em direção ao seu milagre. E o mesmo Jesus que operou na vida deste cego, ele está aqui nessa noite. Eu já pude sentir desde os momentos que eu dobrei os meus joelhos para falar com ele, pelos louvores, pela sua palavra, eu sinto ele aqui, pela presença do Espírito Santo. E ele está aqui, ele está no seu lar, ele está na vida de todos aqueles que abrem o seu coração e querem enxergar, ter seus olhos abertos espiritualmente e enxergar o milagre que Jesus ele vai operar. E este homem então ele caminhou em fé até o tanque, e chegando ao tanque ele lavou os seus olhos e ele começou a enxergar. Jesus abriu os olhos dele, os olhos espirituais, mas também os olhos físicos. Nessa noite não é diferente, meus irmãos. Talvez você está como este homem, não vê saída para a sua vida. Você acha que essa solução, sua vida não tem solução para algo, como este homem, que a cegueira de nascença, a perspectiva era morrer assim. Os homens diziam, este cego não tem valor. Mas Jesus nessa noite parou, não passou de largo, parou e está dizendo ao meu, ao seu coração, eu te vi. E nessa noite Jesus abre os nossos olhos espirituais para que caminhamos em fé e alcancemos o milagre. O milagre. O milagre. O método, o Senhor vai revelar no seu coração. Mas eu tenho a plena certeza que se nós caminharmos em fé e confiança sob a palavra de Deus, como Jesus operou grande obra na vida deste homem, assim Ele fará na sua e na minha vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nosso Deus, através do seu Santo Espírito, continue falando ao meu e ao seu coração, que possamos entender e o Espírito Santo de Deus confirmar em nossas vidas, no nosso coração, a sua palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus, meu, por essa palavra vindo do trono da graça? Amém. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua salvando, batizando e também curando os enfermos. Ele continua. A sua palavra permanece para sempre. Está passando sempre seu vídeo aí, o nosso WhatsApp. Interage conosco. Dentro de alguns minutos nós estaremos orando por todos. Os pedidos de orações têm chegado até o presente momento. Porém, antes, as nossas irmãs do auxílio de oração, elas estarão louvando ao Senhor com mais um hino nesse momento, irmãos. Ouçamos.
por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Quando fui feliz, machucado, minha raiz cresceu. Quando percebi que era humilhado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Aleluia. Meus irmãos, estamos finalizando o nosso culto, o nosso programa Momentos com Cristo. Temos aqui vários pedidos de orações que nós estaremos apresentando e também orando ao Senhor. Mas, porém, antes, sempre está passando no nosso vídeo os endereços de nossas igrejas, bem como a nossa agenda, as nossas reuniões semanais. Mas com especialidade nós convidamos a toda a família para a nossa escola bíblica dominical, que são realizadas às 9 horas
do domingo em todas as nossas igrejas, que é o ensino sistemático da palavra de Deus para a família, toda a faixa etária. Vocês são nossos convidados para estar conosco sempre próximo da sua casa, em toda a região de Matão. Há um templo da Assembleia de Deus. Esteja conosco para o seu crescimento espiritual. Nós queremos apresentar os pedidos de orações. Gilberto pede a oração a favor de Cleonice e de Janaína, bem como Jefferson pede oração a favor de Ricardo e de Aureliana, para que Jesus possa salvá-la, bem como Marli pede as orações da igreja a favor de Mateus, e José Júnior roga as orações da igreja a seu favor, pois é dependente químico e ele precisa da força espiritual de Deus para se libertar. Nós queremos dizer: o Senhor Jesus, Ele cura, Ele liberta aqueles que estão presos. Isso aqui é uma prisão espiritual, a dependência química, porém o nosso Senhor Jesus é aquele que também liberta. Nós estaremos apresentando esses pedidos e outros em oração para que o Senhor Jesus possa assim atender de acordo com a sua vontade. E eu convido-os, vamos colocar-nos em pé e estaremos orando, e com essa oração nós estaremos encerrando o nosso programa Momentos com Cristo. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, e tem nos concedido, Senhor, essa oportunidade de adentrar nos lares, através do canal 14.1, através das redes sociais da nossa igreja, para transmitir a Tua palavra, a palavra que foi louvada nessa noite, a palavra que foi ministrada através do evangelista Nosso Irmão Fernando, e também, Senhor, a Tua palavra que diz: tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Nós cremos, Senhor, no milagre, nós cremos na cura, nós cremos na libertação, porque Tu és poderoso, Senhor. Tu tens poder no céu e na terra para operar maravilhas. E aqui estão esses pedidos de Gilberto, de Jefferson, de Marli e de José Júnior, Senhor. Entra na vida dessas famílias, dessas pessoas, para que seja liberto não somente, mas também que seja salvo em Ti, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos: amém.